Bom dia, meu querido sexto ano. Quero dizer que eu estou com muita saudade de vocês, meus queridos alunos. Enzo, Ítalo, Miguel, Matheus, Gustavo. Deixa eu ver. Minhas três queridas Marias Eduardas. Maria Elisa, não esqueci de você. Quero dizer que eu estou com muita saudade de vocês. Gustavo, Giovana. O tio tá tentando puxar pela memória o nome de vocês todos, mas como vocês são uma turma muito grande, alguns eu vou lembrando. Kaique, tá? Quero dizer que eu tô com muita saudade de vocês todos, tá? Infelizmente a gente não pode estar junto por causa dessa pandemia do coronavírus, mas eu aqui gravei mais uma aula para vocês assistirem, tá bom? Vamos lá? Vamos pegar a nossa querida apostila, tá? E vamos abrir no capítulo 8. 8 é o último capítulo da apostila. Hoje nós vamos falar a respeito de cultura. Isso, meus queridos alunos, nós vamos falar a respeito da cultura no Egito Antigo. Na semana passada, nós discutimos como é que o Egito surgiu, qual é a importância do rio Nilo, ele é a base da vida naquela região do Egito. E hoje, lindos e maravilhosos, fofinhos de mamãe e de papai, nós vamos hoje falar sobre a cultura egípcia, essa cultura que a gente conhece, que a gente tanto já ouviu falar. E nós vamos ver que tem muitos elementos da cultura egípcia que hoje está presente nos nossos dias, tá bom? Vamos lá? Vamos começar a nossa aula? Já acordaram? Já abriram os olhos? Vocês já assistiram a aula do Tiago, então vocês já devem estar acordados e vamos agora assistir a minha aula de história. Vamos lá? Primeira coisa que a gente vai falar a respeito da escrita. Os egípcios eles vão descobrir, vão desenvolver uma escrita que nós hoje conseguimos interpretar nos nossos dias. Vocês lembram lá quando eu falei do surgimento do homem? Que a história está dividida em pré-história e história. E a divisão é a invenção da escrita. Então eu tinha falado com vocês que todos os povos que nós conseguimos entender e decifrar a escrita deles, nós falamos que esses povos estão na história. Então, por isso que os egípcios, eles estão já no período da história, porque nós conseguimos decifrar a escrita deles. E a escrita deles, como eu coloquei no material que eu enviei ontem para vocês, ela é escrita através de hieróglifos ou hieroglifos. Vale as duas pronúncias, tá bom? São sinais pictográficos. Pictográficos quer dizer desenhos, pictografias, tá? Que reproduzem som e objetos, tá bom? Então, vocês vão ver muitos nos desenhos das culturas egípcias, da cultura egípcia, a escrita deles, vocês vão perceber que você vai ter muito o desenho, a figura de elementos, né? O nosso alfabeto é o que a gente chama de alfabeto fonético, porque nós temos as letras que emitem sons. Eles não, eles usam objetos e sons, tá bom? Então se chama hieróglifos ou hieroglifos, as duas estão corretas. Eles conseguem desenvolver o papel, que é o papiro, através de uma planta que tinha na borda do rio Nilo, e eles conseguiram desenvolver o papel. E lá vai ter dois tipos de escrita. Vai ter a escrita demótica, que era a escrita dos escribas e dos sacerdotes, que era uma escrita um pouco mais simples. E nós vamos ter a escrita hierática, que era a escrita dos comerciantes e a escrita dos nobres, tá bom? Vamos lá? A religião egípcia, do Egito Antigo, ela vai ter três características. Ela vai ser politeísta, como eu botei aí para vocês, a crença em vários deuses. Poli quer dizer muitos, tá? Então a crença em vários deuses. O antropomorfismo, que os deuses podem assumir formas humanas. Na cultura egípcia você vai ter muitos deuses que estão em forma de animais, mas eles podem assumir a forma humana. Braços, pernas, falar, andar. Então eles vão assumir a forma humana. E o antropozoomorfismo, tá? Que é
metade humano e metade animal. Por exemplo, Anubis, que é o deus dos mortos, né? O deus do mundo inferior, Anubis ele era corpo humano e cabeça de cachorro. Então isso é o antropozoomorfismo, que é os deuses com corpo humano e cabeça de animal, tá bom? Então essas são as 3 características da religião egípcia, tá? Eles acreditam em vida após a morte e é por isso que eles desenvolvem, pessoal, a mumificação, que na cultura egípcia a alma poderia voltar para o seu corpo. Na outra vida, você poderia usar esse corpo que você tem hoje. Então, por isso que eles desenvolveram a mumificação, tá bom? Eu vou passar agora um vídeo para vocês falando um pouquinho, explicando um pouquinho como é que funcionava a mumificação no Egito Antigo, tá bom? Tá aí, pessoal, assiste o vídeo aí. As histórias de lendas e maldições que envolvem as múmias nos despertam curiosidade e fascínio. No cinema, na literatura e nos games, elas se tornam personagens de narrativas fantásticas. Tanto as múmias quanto os objetos encontrados junto delas são fontes importantes para entendermos as práticas religiosas do Egito Antigo, principalmente as que se referem à crença na vida após a morte. Para que uma pessoa alcançasse a eternidade, era primordial que seu corpo fosse preservado. As areias do deserto foram responsáveis pela conservação das primeiras múmias egípcias, no período anterior à unificação do Alto e do Baixo Egito. Naquela época, os mortos eram enterrados diretamente sob a areia, cuja temperatura elevada provocava uma rápida evaporação da água do corpo, preservando órgãos e tecidos. Um exemplo desse tipo de sepultamento é a múmia apelidada de Ginger, encontrada em 1901 e datada de 3.300 a.C. Em bom estado de conservação, ela pode ser vista atualmente no Museu Britânico. As primeiras tentativas de preservação dos corpos por meio de técnicas de mumificação foram realizadas por volta de 3.200 a.C., durante o período conhecido como Antigo Império. Embora essas técnicas tenham variado ao longo da história do Egito Antigo, algumas etapas essenciais podem ser destacadas. Tudo começava na oficina do embalsamador, onde os familiares da pessoa a ser mumificada escolhiam o método a ser aplicado. Os procedimentos mais elaborados eram destinados aos faraós, aos seus familiares e aos altos funcionários do Estado que podiam arcar com os custos do serviço. Os mais baratos eram destinados às camadas intermediárias da sociedade. No método mais caro, eram removidos o cérebro e os demais órgãos internos, exceto o coração e os rins. Nos mais baratos, realizados sobretudo a partir do Novo Império, não se extraíam os órgãos internos. Na etapa seguinte, o corpo era coberto com natrão, um mineral composto de carbonato de sódio, e ficava em um recipiente durante 70 dias. Dessa forma, ele era desidratado, o que impedia a proliferação das bactérias responsáveis pela decomposição. Após a desidratação, era preciso recuperar o volume perdido pelo corpo. Para isso, ele era preenchido com linho, serradura, terra, natrão, resinas, ervas aromáticas e, ocasionalmente, até cebolas. O próximo passo consistia em cuidar da aparência da pessoa morta. Depois da aplicação de óleos e bálsamos aromatizantes, o corpo era enrolado em faixas de linho. Em alguns casos, realizavam-se tratamentos estéticos,
como o aplique de cabelos naturais, por exemplo. O processo se encerrava com a colocação de uma máscara funerária feita de ouro ou de camadas de fibra ou papiro molhadas. A matéria-prima utilizada na máscara dependia da origem social da pessoa mumificada. A máscara do faraó Tutancâmon, por exemplo, era feita de ouro. Todo esse processo fazia parte do ritual de embalsamento, que era acompanhado de preces e fórmulas sagradas recitadas por um sacerdote leitor. Então, vocês viram nesse vídeo aí que a mumificação era um trabalho muito bem feito pelos egípcios. Por isso que nós hoje encontramos múmias tão bem preservadas. Vocês viram também no vídeo que você tinha mumificação tanto para as pessoas mais ricas, que era um tratamento mais caro, mais trabalhoso, e você tinha uma mumificação mais barata, que era para as pessoas mais pobres, tá? Pessoal, a crença da mumificação era tão presente na cultura egípcia que você vai encontrar casos que eles mumificam os seus animais mortos. Você vai encontrar falcões mumificados, gatos mumificados. Então, a crença na vida no pós-morte era muito presente na cultura egípcia. Então, relembrando, mumificar para quê, professor? Preservar o corpo para outra vida, tá bom? Vamos lá? Vários deuses, como eu falei, eles eram politeístas. Ísis, Amon-Ra, Osíris. Amon-Ra, vocês lembram quando eu falei do faraó na semana passada? Amon-Ra seria... o faraó seria parente do Amon-Ra, Deus Sol. Então a ideia do faraó ser um parente dos deuses, representante dos deuses, tá bom? Eles vão desenvolver conhecimento em matemática, tá? Aula da tia Francisca, matemática, os egípcios já desenvolveram. Então, obras hidráulicas, templos, pirâmides, isso tudo só é possível com o desenvolvimento da matemática. Ângulos, cálculo de peso, cálculo de estrutura, tá bom? Astronomia, eles já tinham noção da movimentação do Sol, da movimentação da Lua, das estrelas. Pessoal, o calendário egípcio já era igual ao nosso calendário. Um ano de 365 dias. Então, eles já tinham noção de astronomia. Pra vocês terem uma ideia, eles tinham uma noção tão bem desenvolvida que eles calculavam as cheias do rio Nilo a respeito da fase da Lua, a colocação da Lua, a movimentação dos astros. Eles sabiam a temporada que o rio Nilo ia encher para facilitar a agricultura, tá? Mumificação, como eu mostrei aquele vídeo para vocês, conhecer melhor o corpo humano, como eles cuidavam, fazia a injeção de líquidos, abria o corpo muitas das vezes, eles conseguem desenvolver a medicina. Então eles conseguem fazer já pequenas cirurgias, eles conseguem descobrir remédios naturais através de plantas, através de ervas. Eu estava vendo um vídeo outro dia em que os egípcios eles já tinham até o desenvolvimento de aparelho dental. Isso, aquele aparelho que você usa, os bloquinhos colados, eles já tinham a noção de desenvolvimento de aparelho para arrumar os dentes, tá bom? Arquitetura, a construção de pirâmides e templos religiosos. Aí eu coloquei a pirâmide mais imponente, mais conhecida, que é a pirâmide de Gizé, que é do faraó Kelpis. Essa pirâmide demorou entre 20 e 30 anos. E a importância da pirâmide é que ela é uma homenagem aos faraós. É o lugar de sepultamento e moradia dos deuses. Vocês lembram que eu falei para vocês que o faraó era visto como um parente dos deuses? Eu falei isso para vocês na outra aula. Então, a pirâmide é um lugar aonde nós vamos sepultar o faraó, e muitas pirâmides ali, você tinha também, eles guardavam a riqueza do faraó.
seus objetos pessoais, porque para os egípcios ele poderia usar isso na pós-vida, na vida após a morte, tá bom? Vou passar agora um outro vídeo para vocês falando um pouquinho a respeito das pirâmides, tá? É um vídeo bem legal, falando sobre como era construída as pirâmides, como elas foram feitas, tá bom? Assiste aí, pessoal! Fala galera, beleza? Como é que vocês estão? Tá tendo um barulho insuportável ali do lado e eu sou o Lucas Marques. Opa galera, eu sou o Daniel Molo. Eu acho que aqui do lado estão construindo uma pirâmide, porque é gigante e faz muito barulho. Hoje iremos falar sobre a pirâmide de Quéops, conhecida também como a Grande Pirâmide de Gizé. E essa foi uma das estruturas mais altas que o homem já fez, construída há cerca de 4.000 anos. A pirâmide, galera, possui cerca de 147 metros de altura e para construí-la foram usadas mais de 2 milhões de pedras. A construção foi tão bem feita que até hoje continua lá em pé firme e forte. Um dos grandes problemas é que grande parte das pedras que constituem a pirâmide do Egito não são nada leves. Pedras que pesariam em torno de 1,5 toneladas até 3 toneladas por pedra. E a pirâmide foi construída em uma época onde a roda não existia. Então transportar essas pedras, ainda mais no deserto, era um grande problema. A construção da pirâmide durou em torno de 20 a 30 anos. Parece muito tempo, né? Mas para empilhar 2 milhões de pedras em 30 anos, eles tinham que colocar uma pedra a cada 3 minutos. Isso se contarmos que eles trabalharam de 10 a 12 horas por dia. Acreditam que para agilizar o trabalho e ser feito nesse tempo, foram envolvidos milhares de escravos. Já outros acreditam que não eram só escravos, e sim com trabalhadores capacitados para fazer aquela obra. Ninguém sabe de fato como a Grande Pirâmide foi construída, mas existem várias teorias que tentam explicar como elas foram feitas. Inclusive tem até a teoria da conspiração, dizendo que as pirâmides foram construídas por aliens, ou até mesmo viajantes do tempo, ou tecnologias avançadas e alienígenas. Mas nesse vídeo, galera, não vamos falar dessas teorias loucas. Vamos contar para vocês as teorias mais aceitas a respeito da construção da pirâmide. Trenó e areia molhada. Foi encontrado um desenho em um antigo túmulo de um nomarca. E graças a esse desenho, físicos da Universidade de Amsterdã analisaram e chegaram a uma conclusão incrível. Se vocês olharem bem, é possível ver que o desenho mostra uma estátua gigante sendo puxada por 172 homens que utilizam apenas cordas e um trenó. Foi aí que perceberam que na frente do trenó existe uma pessoa derramando líquido bem na frente do trenó. E ali debaixo do trenó estaria a areia, então ele estaria jogando algum líquido em cima da areia. Até o momento, os egiptólogos acreditavam que esse sinal de molhar o trenó na frente da estátua era apenas um ato em respeito aos deuses. Mas na verdade o líquido era apenas água e não tinha nada a ver com a religião. O que o desenho mostra, na verdade, é uma técnica para eles conseguirem puxar aquela estátua, pois quando a água é jogada no terreno de areia, é possível assim reduzir o atrito causado pelo peso do objeto na areia. Sem água, o trenó puxado faria um enorme morro de areia na frente, que iria impedir de continuar a puxar a estátua. E já com a água ficaria um terreno um pouco mais liso, né? Para poder deslizar mesmo. Depois então de analisar melhor a imagem, os físicos e cientistas fizeram a experiência e conseguiram provar que jogando água na terra seria muito mais fácil de transportar qualquer objeto pesado. Então essa teoria apresentada pelos físicos foi consideravelmente aceita pela comunidade científica. Então isso, galera, possibilitava os egípcios daquela época a carregarem milhares de pedras em trenós, só jogando água em cima da areia e puxando com muita força. Beleza, mas até então a gente só explicou para vocês como essas pedras pesadas eram transportadas, pois as pedras utilizadas nas pirâmides não estavam ali próximos na região, elas vinham de muito longe e também eram muito pesadas. Mas beleza, então, foi mais ou menos assim que eles transportaram essas pedras. Agora estão lá as pedras no terreno para construir. Como vai levantar essas pedras? Como vai fazer? E agora? Como que foram colocadas para fazer a pirâmide? Rampas. Em 1971, dois caras chamados Pierre Houdini e Bob Brier publicaram um livro conhecido por Os Segredos da Grande Pirâmide. Segundo o livro, a primeira base da pirâmide de Quéops teria sido construída graças a uma rampa externa, que ia subindo e girava em volta da pirâmide, para que eles pudessem trabalhar com tranquilidade. Com uma espécie de trenó de troncos de madeiras e também com a ajuda de cordas, era possível subir as pedras em cima dos trenós. Conforme a base da pirâmide ia se formando e subindo, a rampa
rampa também ia crescendo e dando a volta. Existe uma teoria que diz que quando a rampa chegou em 43 metros de altura, a rampa externa, eles fizeram outras rampas internas para poder transportar as pedras e chegar até o topo. Nesse livro também eles contaram que para erguer as pedras mais pesadas foi desenvolvido uma espécie de elevador de carga, que utilizaria as pedras mais pesadas como contrapeso, fazendo assim as pedras subirem de andar. Antes da pirâmide tornar forma, ela só tinha uma base, e à medida que ela foi construída, as rampas foram subindo e foram sendo preenchidas por pedras. E todas essas grandes pedras também eram cortadas em um ângulo de 51 graus, para ficar perfeitamente encaixadas no corpo da pirâmide e acabar dando o efeito de escalada. Pedras flutuantes. Outra teoria que também ganhou respeito dos cientistas foi a de Peter James, Um engenheiro que trabalhou durante 20 anos na manutenção das pirâmides do Egito. Depois de participar de várias obras, ele chegou a uma conclusão diferente a respeito das rampas. Segundo Peter, os egípcios usavam a água para subir os blocos pesados de pedra. Para essa teoria, então, os egípcios construíram um canal que ligava o Nilo até o topo da obra. Esse canal ficava lotado de água, e com a pressão da água seria suficiente para flutuar os blocos para cima, como uma espécie de elevador aquático. Cada bloco de pedra era amarrado com vários materiais que flutuavam, e com isso eles poderiam fazer facilmente as pedras pesadas flutuarem até o topo da obra. Para controlar a pressão e a subida dos blocos, várias comportas abriam e fechavam durante o trajeto. E como vocês estão vendo, essa teoria é totalmente possível. Ela não explica por completo tudo, mas pelo menos a questão dos blocos pesados serem jogados para cima tá aí. Trabalhadores. A construção das 3 pirâmides de Gizé podem ter sido construídas por 100 mil homens. Segundo estudos, esses 100 mil homens eram divididos em 5 grupos de 20 mil homens cada um. Eles ficavam em filas e eram divididos de acordo com a sua habilidade, e cada um grupo fazia uma coisa diferente na pirâmide. Muitos acreditam que as pirâmides foram construídas por escravos, mas segundo Richard Hidding, nem todos eram escravos, ali no meio haviam trabalhadores. E esses trabalhadores recebiam seu pagamento em forma de carne e cerveja. Na época, carne e cerveja eram iguarias finas e utilizado até como moeda. Então, para a época, esse era um pagamento muito bom para os trabalhadores. E muitos não queriam abrir mão desses privilégios. Mas como naquela época no Egito existiam escravos, é bem provável que eles fizeram parte da construção. E até agora, galera, não falamos para que serviam essas pirâmides. Se você perdeu a aula de história, saiba que as pirâmides foram construídas para proteger e guardar o corpo mumificado do faraó, que no Egito era considerado um deus vivo, um ser divino. Ao todo, no Egito existem 118 pirâmides, não são só 3. Existem também teorias que dizem que nem todas foram construídas da mesma forma, pois já foram encontradas pedras diferentes e até pedras mais pesadas em outras pirâmides. Agora que você soube como mais ou menos as pirâmides foram construídas, vamos apresentar para vocês alguns dados do tamanho que a pirâmide tem. Ela tem 147 metros de altura, equivalente a um prédio de quase 50 andares. É muito alto. Os blocos mais pesados da pirâmide podiam chegar até 3 toneladas. O peso total da pirâmide seria de aproximadamente 6 milhões e meio de toneladas. Vale lembrar que nem todas as pedras tinham o mesmo peso, algumas eram mais leves do que as outras. A área da pirâmide seria de 52.600 metros quadrados. Essa área é equivalente a 6 campos de futebol. E isso tudo apenas para abrigar o faraó depois de morto e seus tesouros. E aí você entra dentro da pirâmide, gigante desse jeito, é mó estreito, Mal apertado, um corredor, um monte de câmaras secretas. cheio de segredo e Só aquilo. só isso. Então, galera, se vocês quiserem um vídeo do que tem dentro da pirâmide, do que já foi encontrado nas pirâmides egípcias, deixe nos comentários porque a gente pode voltar a fazer. Além disso, tem outras pirâmides que a gente pode contar a história ou fazer as 10 maiores pirâmides ou enfim. Não é só no Egito que existem pirâmides, galera. Então se vocês gostaram desse vídeo e querem mais vídeos, Então, pessoal, espero que vocês tenham gostado do vídeo. Vocês viram que eles falam bastante como é que as pirâmides eram feitas, a respeito da mão de obra, tá? Vocês viram que tem até teorias que as pirâmides foram feitas por ETs, extraterrestres, tá bom? Tá? Pessoal, espero que vocês tenham gostado da aula. Lembrando que agora nós estamos usando o portal que a Angélica enviou para vocês. Então lá no portal, vocês viram que eu disponibilizei o link desse vídeo no YouTube. Agora, vocês vão fazer para mim o seguinte. O dever que eu passei para casa, eu vou daqui a pouco mandar o gabarito para vocês corrigirem, tá? Vocês agora vão pegar o capítulo 8 da apostila de vocês. Aqui, ó. Capítulo 8.
página 68, 69 e 70. Essas 3 últimas páginas da apostila. Vocês vão fazer agora e vocês vão publicar lá para mim a resposta, tá? Vocês vão enviar a resposta para mim lá no portal para me corrigir. Hoje ainda, tá bom? Porque nós temos 3 tempos de aula. Então vocês vão enviar lá para mim lá no portal. Vocês vão fazer agora. Quando vocês acabarem de fazer, vocês vão enviar essa atividade lá no portal para mim, tá bom? Qualquer dúvida que vocês tiverem, lá no portal tem uma opção de chat. Vocês digitem lá as dúvidas de vocês lá no chat, que eu tô agora online lá no portal e tiro as dúvidas que vocês tiverem, tá bom? Brasil, tô com muita saudade de vocês. Espero que vocês estejam bem. Não esqueçam de lavar as mãos, tá bom? Até a nossa próxima aula. Tchau, Brasil!